Começando o episódio 312, o último episódio de 2020. Nem acredito ainda, Nando, que chegamos ao final de 2020, um ano realmente que entrou para a história por muitos motivos, alguns bons, muitos motivos ruins, mas sem dúvida um ano marcante, e na música também foi um ano marcante, e é o que a gente vai falar um pouco aqui nesse episódio, né? Exatamente, Daniel Distler, um prazer gravar esse programa com você. 2020 realmente foi um ano único, né? Acho que o adjetivo que a gente pode realmente classificar esse ano é um ano único. Nunca tivemos nada similar ao ano de 2020 na história. A gente teve muitos motivos aí para esquecer esse ano, não falar mais dele nunca mais. Mas no quesito de lançamentos, a gente não pode reclamar, né? A gente, apesar de não ter visto quase nenhum show nesse ano, todos os shows foram cancelados, eventos ao vivo, festivais e turnês, todas as bandas tiveram que ficar resguardadas, né, dentro de casa, sem fazer shows, mas muitos lançamentos interessantes, e até nem acabou ainda, né? A gente está gravando esse programa no meio de dezembro e ainda tem disco para ser lançado, né? É isso aí, tem muito som legal saiu, e a gente vai dar uma passeada por isso, pelo ano de 2020, pelos grandes lançamentos, e vamos fazer aquele ping-pong. Eu chamo um, você chama outro, e a gente vai ouvindo trechinhos, tal, para o pessoal ir vendo e se interessando, depois fazendo sua pesquisa, sua playlist, também no Wikimetal mesmo, no site, sempre, né? Todo episódio nosso, a gente gera uma playlist com todas as músicas que a gente tocou aqui no episódio, então esse vai ser bem interessante, porque vai ser meio que um best of 2020, né, um melhor de 2020, e também no Wikimetal, né, na semana que vem, não sei que dia que você está ouvindo, mas perto do dia 15, 16 de dezembro, a gente vai publicar uma lista maior, inclusive, com mais álbuns ainda dos que a gente vai falar aqui. Aqui não dá tempo de falar muitos discos, mas vamos tentar falar rapidinho, para dar tempo de a gente colorir bem o nosso episódio com muitos álbuns. Eu começo e depois passo a bola para você. Eu vou começar inovando, eu vou começar assim com realmente 2020 acabou e vamos vida nova, banda nova, uma banda da Áustria, que não é um país muito tradicional de metal, mas uma banda austríaca que começou em novembro de 2020 com um disco que eu achei fantástico, achei que tá entre os melhores álbuns de 2020. A banda se chama Road Wolf e o disco se chama Unchain the Wolf. É um metal, assim, muito clássico, muito tradicional. Você gosta de Iron Maiden, meio misturado com Deep Purple, com Scorpions, com um vocal meio Judas Priest? É esse o disco que você vai curtir. Ouve um trechinho aí do Road Wolf. Excelente dica, Daniel Distler. Road Wolf, uma banda austríaca aqui, acho que talvez a primeira vez que a gente tenha falado de uma banda austríaca, não tenho certeza, mas o que eu tenho certeza é que a retrospectiva já virou um clássico do Wikimetal, né? Todo ano, já faz tempo, a gente faz um programa especial falando das melhores bandas, melhores lançamentos do ano. Geralmente a gente fala dos melhores shows. 2020 vai ficar devendo, né? Não temos como fazer uma lista de melhores shows, mas os lançamentos foram muitos e vários tipos de lançamento. Eu queria falar de uma banda que eu gosto muito, uma banda sueca, né? A Suécia sempre sendo grandes bandas pra gente, bandas de rock, bandas de heavy metal. A banda é formada na cidade de Örebro, não sei se é assim que pronuncia a cidade, Örebro, na Suécia, formada em 2011, e eles já lançaram 3 álbuns de estúdio. Esse, lançado esse ano, é o terceiro, e se chama Holy Moly. Estou falando dos suecos do Blues Pills. Tem, né, a sua vocalista como líder, a Ellen Larsson, canta muito, é uma banda excelente. Fizeram uma live logo no começo da pandemia, é muito legal para apresentar esse novo álbum. E fica aqui a dica, quem não conhece, vá correndo conhecer, que o Blues Pills é uma banda que faz uma mistura de vários estilos, né, um pouco stoner, um pouco anos 70, um som meio psicodélico, mas sempre pesado e bem criativo, assim. Eu gosto muito do som do Blues Pills. Blues Pills, grande dica, e como o Nando falou, né, a gente realmente teve lançamentos em 2020 de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todos os gostos, todos os estilos, inclusive agora o disco que eu vou falar mostra bem isso, porque a gente, né, já passeou aí por 2 bandas não tão conhecidas, né, o Blues Pills até um pouquinho mais, mas não são
bandas mainstream nem nada disso. E agora a gente vai para o outro extremo, né, do espectro, completamente diferente. Na outra ponta desse tipo de banda, temos um lançamento que foi talvez, não sei se foi o melhor disco do ano, mas o mais impactante do ano, acho que foi o novo disco do Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne, lançando Ordinary Man. Sensacional, 12º disco solo do Ozzy, e ele é muito impactante por muitos motivos. Um deles são as participações, né? Tem participação do Chad Smith, baterista, do Duff McKagan, do Andrew Watt, que foi produtor do disco e tocou guitarra nesse disco, do Slash e, claro, do Elton John cantando na faixa título junto com o Madman, junto com o Ozzy, cantando Ordinary Man. Muito legal. Ainda na promoção do disco, o Ozzy lançou um teaser de uma música que chamava Scare Little Green Man, e que tinha o Jason Momoa interpretando o Ozzy, como se fosse o Ozzy. Teve participação do Post Malone, enfim, descasso com um monte de coisas legais. As últimas faixas antes das participações do Post Malone, meio que parece até uma despedida do Ozzy, as letras bastante assim, emblemáticas, simbólicas sobre o final de carreira, sobre eternidade, sobre se manter para sempre, deixar um legado. É muito bonito, muito legal, um disco muito bom. Faz muito tempo o Ozzy não lançava um disco tão bacana. Ordinary Man, descasso. Excelente dica, Daniel Gischler. Ozzy Osbourne lançando um disco novo em 2020, produção do Andrew Watt. O Andrew Watt, que inclusive tocava guitarra no California Breed, né? Uma banda que ele tinha com o Glenn Hughes no vocal e com o Jason Bonham na bateria. Grande produtor, grande guitarrista. O Ozzy sempre cercado de excelentes músicos. Muito legal essa dica, muito legal ver o Ozzy lançando o disco ainda em 2020, né? Há 50 anos de carreira. Sensacional, o Ozzy Osbourne nunca decepciona. Eu queria falar de um lançamento que para mim foi muito impactante nesse ano também, que na verdade é o segundo disco desse, é um projeto paralelo de excelentes músicos, excelentes nomes do metal, do thrash metal, do heavy metal mundial, que é o Killer Be Killed. Killer Be Killed é um projeto paralelo do nosso querido amigo Max Cavalera, que ele formou esse projeto paralelo com o Greg Puciato, que é guitarrista e vocalista do Dillinger Escape Plan, uma outra banda pesadíssima, e tem nada mais nada menos do que a participação também do Troy Sanders, vocalista e baixista do Mastodon. Então é muito legal essa banda porque tem 3 vocalistas, né? O Greg Puciato, o Max Cavalera e o Troy Sanders. Eles fazem... não dá para classificar muito bem o som, mas eu acho que se você bater no liquidificador o Soulfly com o Mastodon e com o Dillinger Escape Plan, você vai descobrir mais ou menos como é o som do Killer Be Killed. Não chega a ser um death metal, um thrash metal tão pesado quanto o Soulfly, mas é legal ver o Max fazendo um som assim, não dá para chamar de leve, mas comparado com Sepultura, com Soulfly, com Cavaleira Conspiracy, ele chega até a ser mais puxado pro metal mais tradicional do que pro thrash metal, pro death metal. Então fica aqui a dica do segundo álbum desse projeto paralelo aí do Max Cavalera, que se chama Reluctant Hero. Excelente, você foi mais pro lado do thrash, então eu vou aprofundar esse lado aí. Vou falar de um clássico também, uma banda clássica que a gente gostava muito nos anos 80. Eu lembro que você, né, Nando, em especial, você gostava muito dessa banda, que é o Testament. E mesmo agora, depois da fundação do Wikimetal, há 10 anos quase, vira e mexe a gente fala do Testament por conta... Eu sempre lembro de você falando dos guitarristas, não só do Alex Koenig, né, mas também do Eric Peterson. É uma banda memorável, muito bacana. Eles lançaram um descasso, Titans of Creation, saiu esse ano, em 2020. Olha quanta coisa legal em 2020. E a realidade, né, o jeito que agora a gente consome música e tal, às vezes não dá tempo da gente assentar, né, da gente ouvir com calma os discos. Então, até para fazer preparar esse episódio, eu dei uma ouvida boa nos discos e eu falei, puta, é mesmo, esse disco eu ouvi bastante lá em abril, quando saiu, depois não ouvi nunca mais. Mas é um descasso que eu deveria estar ouvindo sempre, assim. É muito legal. Chuck Billy, né, e os 2 guitarristas tradicionais, Alex Koenig e Eric Peterson, e eles estão acompanhados nessa formação com o Steve DiGiorgio no baixo e o Gene Hoglan na bateria, que é a mesma formação do disco anterior, o que é uma coisa quase que inédita no Testament, pelo menos desde 92.
eles não conseguiam lançar 2 discos seguidos com a mesma formação, e agora conseguiram uma formação bem bacana, o Steve DiGiorgio e o Gene Hoglan acompanhando lá os 3 clássicos, o Chuck Billy, o Alex Koenig e o Eric Peterson, muito legal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos da mesa. Se me permite, eu queria fazer uma observação sobre esse disco do Testamento, o Titans of Decay. Se eu não me engano, esse é o primeiro disco que eles gravavam com o mesmo elenco, 2 discos com o mesmo elenco, eles nunca fizeram isso na vida. Isso mostra a importância do sucesso de um grande álbum, o planejamento. O sucesso e o fracasso é uma coisa que faz parte do processo. Quando você entra um grande empreendimento, numa grande campanha, alguma coisa desse tipo, o sucesso e o fracasso faz parte do processo. Você não vai ganhar sempre, você não vai perder sempre. Mas esse disco especificamente mostra a importância do planejamento. Grande Testament nunca decepciona, né? Esses guitarristas aí tocando juntos são inacreditáveis. Excelente escolha, Daniel Distler. E saindo do thrash metal por um som muito mais denso, devagar, até sombrio, eu diria. É uma cantora que eu gosto muito, que eu descobri esse ano. É uma cantora chamada A.A. Williams, é uma cantora inglesa. E ao contrário das bandas que a gente falou agora, que são agressivas e rápidas, a A.A. Williams faz um som muito mais devagar, lento. Para quem gosta daquela linha mais typo negative, um som super cheio de texturas, um som para você dar uma acalmada, assim, baixar um pouco a bola e curtir o som da A.A. Williams. Ela lançou um disco esse ano que eu achei demais. Então, chama Forever Blue, e é um disco muito legal, ela muito talentosa, e para quem gosta de sons assim mais tranquilos, um pouco mais calmos, para quebrar um pouco o ritmo pesadíssimo e rápido do Testament e do Killer Be Killed, fica aqui a dica da A.A. Williams. Muito legal, né? E que realmente variedade é o que não faltou em 2020. Olha o disco que eu escolhi agora, vai nessa linha também de ser diferente, né? O primeiro trabalho solo de um vocalista que a gente ouve direto, assim, nas suas bandas, né? O vocalista do Slipknot, o vocalista do Stone Sour, falando do Corey Taylor, lançou o seu primeiro trabalho solo, um disco chamado CMFT, e ele passeia por um monte de estilos diferentes. O single é muito legal, a música que a gente vai ouvir um trechinho agora chama Black Eyes Blue. É demais essa música e é um rock and roll muito legal. E o disco é isso, é uma variação de muitos estilos e tem coisas mais introspectivas também. Ele foi coletando, né, compondo essas músicas há muito tempo, né? Não é uma coisa que ele fez agora em 2020. Já vinha colecionando músicas e geralmente acontece isso, né? Quando o cara demora para lançar, uma banda, né, demora para lançar o primeiro disco, ou o cara demora para lançar o primeiro disco solo e ele vem realmente trabalhando o som, quando sai é demais, né, porque ele realmente lapidou essas músicas, escolheu a dedo as que vão compor o disco e fica muito bom, um trabalho muito sólido do Corey Taylor. Excelente Corey Taylor, grande figura do metal atualmente, um dos maiores nomes do metal atualmente no mundo, né? Eu queria falar, assim, voltando pro nosso querido thrash metal, um dos lançamentos do ano que foi lançado inclusive no começo do ano, né? Um dos primeiros discos que foram lançados esse ano é um novo disco do Sepultura, né? Lançado em 7 de fevereiro, 15º álbum de estúdio da banda. Para mim, o melhor disco da fase Derek Green. Eu acho que o Sepultura acertou na mão. Eles chamaram mais uma vez o produtor Jens Bogren, o sueco, né? O cara que colocou muita disciplina no Sepultura e realmente dá para você sentir no álbum que é um disco trabalhadíssimo, né? O instrumental dele e inacreditável essa formação do Sepultura. Acho que os caras estão muito afiados. Depois que o Eloy Casagrande entrou na banda, acho que todos acabaram evoluindo como músicos, né? O André Kisser sempre foi um guitarrista sensacional, mas eu acho que o Eloy, ele deu uma locomotiva tocando assim ao lado da banda, então ele empurra todo mundo para frente. Eu acho que o Quadra é um disco que vai ficar para a história do thrash metal, um dos melhores discos do Sepultura, não só com o Derek, mas de toda a formação da banda.
O Derek tá cantando muito legal, muito diferente alguns estilos que ele fez de vocal, né? Tem música lá do Sepultura que parece meio Slayer. Realmente fez vocais bem distintos, bem trabalhados, de escasso mesmo. E assim, falando de lançamentos brasileiros, né, de bandas nacionais, eu vou falar mais uma, se me permite, né, não falar só de metal, né? A gente pode dar uma pisadinha de leve fora do metal, né? Lógico, contanto que não seja coisas que nunca apareceriam aqui, tudo bem. Não, é uma coisa muito bacana do nosso querido amigo Pete Passarel, que, né, fundador do Viper, grande compositor do Viper, um gênio, né? Ele compôs as principais músicas do Viper e ele, ao longo da carreira, também veio coletando, escrevendo muitas músicas que tem outra pegada, tem uma pegada de rock nacional, tanto é que o Capital Inicial acabou gravando muitas das músicas que o Pete Passarel compôs. E, assim, não é um disco de metal, mas pra mim é o melhor disco de rock nacional fácil, assim, dos últimos 30 anos. É tanta música legal nesse disco, a maioria delas as pessoas já conhecem nas versões que o Capital gravou, acho que umas 7 músicas, acho, desse disco foram gravadas já pelo Capital, mas, puta, além das versões do Pete serem, pra mim, ainda melhores, as inéditas, que nunca foram gravadas por ninguém, são demais também. É muita música boa, acho que são 12, 13 músicas, muita música boa num disco só. Pra quem curte, assim, também rock nacional, é demais. Pete Passarel, gênio compondo metal, gênio compondo rock, muito legal. Em poucas horas o silêncio, a noite escura. Exatamente, Daniel Distler, grande disco do Pete Passarel, Praticamente Nada é o nome do disco. Ele tem músicas muito autobiográficas, né? A gente conhecendo o Pete Passarel, sabe que ele passou por muitas coisas ali das quais ele canta e sobre as quais ele canta, e é um tremendo letrista, um tremendo compositor. Pete super criativo e um roqueiro desde os primórdios, né? Acho muito legal a gente tá falando desse disco dele e que ele tenha lançado esse disco finalmente, né? O que vamos ouvir agora, Nando? Agora nós vamos ouvir uma banda que eu também descobri esse ano, que eu gostei muito, que vem lá da África do Sul. Estou falando do Rough Magic. Eles lançaram um disco que eu gostei bastante, chama Devil's Cattle. Eles fazem um som meio stoner, às vezes lembra um pouco Queens of Stone Age, mas é muito mais do que isso. Ele não tem um limite pro som deles. Acho que cada música tem uma variação de estilo, e só ouvindo mesmo o Rough Magic para você realmente tirar suas conclusões aí sobre o som da banda. Acho que é uma banda bem criativa. Fico feliz de conhecer bandas novas de lugares inusitados, né, de países que não tem tanta tradição no som pesado, mas fica aqui a dica do disco Rough Magic com Devil's Cattle. Muito legal, Rough Magic, África do Sul presente aqui também, o mundo inteiro, né, lançando sons legais. E uma outra banda que lançou um som que eu achei demais, um descasso mesmo, o 8º disco dessa banda, tava fazendo muito sucesso, inclusive, até antes da pandemia, fazendo turnê, tendo como banda de suporte o Megadeth. Eu tô falando do Five Finger Death Punch, que este ano lançou um disco que se escreve F, a letra F e o número 8, F8. É uma alusão, o F a Five Finger Death Punch, o 8 ao 8º disco da banda. E é um trocadilho também, porque Fate, né, F8, né, eles falam que o disco se pronuncia Fate, destino, que é F8, né, Fate. E é muito bacana, o disco é muito bom. Eu acho que talvez seja o melhor disco da carreira do Five Finger. E o guitarrista, né, que é o fundador líder da banda, Zoltan Bathory, ele disse que para ele é um renascimento do grupo, porque o vocal, né, o Ivan Moody, teve um monte de problemas com vícios, né, e a banda deu uma parada, ele teve que até ser substituído numa turnê aí atrás. Ele foi para um rehab, fez tratamento, voltou assim, super limpo, sóbrio, e aí eles escreveram esse disco, e por isso é uma outra vibe, é um outro momento da banda, uma banda mais madura, e as músicas são muito legais, são muito boas mesmo. É outro disco daqueles que saiu no começo do ano, acho que esse saiu em fevereiro, se eu não me engano, e também eu ouvi bastante na época, depois, sabe, vai saindo tanta coisa nova, e você vai deixando ele pra trás, assim, depois você não lembra, né? Agora que eu fui pesquisar o que saiu no ano, eu lembrei desse disco, falei, nossa, esse disco é muito bacana. Five Finger Death Punch, mais um pra coleção.
Muito bom, Five Finger Death Punch, uma das bandas mais populares, né, da atualidade dentro do heavy metal. Muito legal, já vieram pro Brasil aí no Festival Maximus. A gente espera que eles possam voltar aí em breve pro Brasil, fazendo turnês. Tanto eles quanto qualquer outra banda, né, que a gente realmente sentiu muita falta de ir em shows. Uma coisa que a gente tinha o hábito de ir 2, 3 vezes por semana. Esse ano a gente viu pouquíssimos shows, mas a minha escolha agora, como um dos discos do ano, é uma banda que eu gosto muito, uma banda, já são veteranos, mas eles sempre foram independentes, eles nunca fizeram tanto sucesso no mainstream, mas é uma banda que sempre esteve presente aí nas playlists do Wikimetal. É uma banda que também é difícil de você categorizar, de você rotular o som deles, mas eles fazem um rock pesadíssimo, chama Clutch, uma banda americana. O Clutch, ele já tem quase 30 anos de carreira, eles vieram pro Brasil só uma vez, e realmente é uma banda que a gente espera que volte pro Brasil, porque eu nunca tive a oportunidade de vê-los ao vivo, mas a gente espera. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-los no Wikimetal, inclusive tem uma entrevista que eu fiz com o baixista, o Dan Mendes, e com o baterista, o Jean-Paul Gaster. Está disponível no YouTube do Wikimetal, são muito gente boa, muito simpáticos. Eles lançaram um disco que, na verdade, é uma coletânea de músicas que eles lançaram esporadicamente durante toda a carreira, e algumas eles, inclusive, regravaram, que é Weather Maker Vault Series, né? É uma série dos arquivos da Weather Maker, que é a gravadora deles. Eles têm um selo chamado Weather Maker Music, e eles lançaram esse direto dos Vault, né? Qual é a tradução de Vault, Daniel? Cofre. Do cofre da Weather Maker, né? É uma série diretamente do cofre da Weather Maker. Tem regravação, tem um cover de ZZ Top, tem cover do Creedence Clearwater, tem música com a participação do Randy Blythe, do Lamb of God. Realmente essa banda é muito legal, uma banda que mistura um som que vai de Motorhead a AC/DC, passando por o Neil Fallon, que é o vocalista, tem um jeito muito legal de cantar. Ele é meio bluesão, assim, tem uma voz meio rouca, parece um vocalista de blues, assim, das antigas, e o som da banda é pesadíssimo. Inclusive, eles já abriram turnês do Motorhead aí durante a carreira e foram muito influenciados pela toda a banda do Lemmy, né, na época. Então vale a pena ouvir o Clutch. Eles fazem um som meio stoner, misturado com heavy metal, misturado com rock dos anos 70. Acho que quem não conhece deve conhecer o Clutch. Muito legal, vamos sair dos americanos do Clutch, vamos para a Inglaterra, né, berço, né, do heavy metal. E falando no berço do heavy metal, a gente tem que falar de uma das bandas da tríade, né, que formou todo esse movimento lá atrás, né. A gente teve de um lado o Black Sabbath, de outro lado o Led Zeppelin, completando essa tríade sagrada há mais de 50 anos, né. A gente teve o Deep Purple. E este ano eles lançaram um disco incrível, 21º disco da banda, lendária banda, como que eles acertaram na mosca, o bom gosto dessas músicas. É um disco muito, muito, muito bom, muito melhor que o penúltimo, que o antepenúltimo, na minha opinião. Esse disco que chama Whoosh, e, bom, e com uma formação, só a formação também, né? É difícil uma banda que tem esses caras aí não fazer uma coisa legal. Ian Gillan nos vocais, Steve Morse na guitarra, Roger Glover no baixo, Ian Pace na bateria e o lendário Don Airey, né, autor daquela introdução linda do Mr. Crowley nos teclados, que a gente inclusive viu essa formação, né, do Deep Purple faz uns 2, 3 anos, um desses festivais que teve aqui em São Paulo, e a banda acertou muito na música nesse lançamento do Whoosh, foi muito legal. Inclusive esse disco, mais uma vez, produzido pelo lendário Bob Ezrin. Bob Ezrin é um produtor que trabalhou simplesmente com Pink Floyd, produziu The Wall do Pink Floyd, produziu alguns dos melhores discos do Kiss. Ele já trabalha com o Deep Purple faz um tempo e, mais uma vez, no Whoosh, fez a produção do disco. Estamos acabando, hein, Nando? Vamos terminar. Reta final agora, hein? Estamos terminando aqui. Eu vou falar de uma banda que eu gosto muito. A gente teve o prazer de vê-los aqui naquele festival que rolou aqui no Allianz Parque, né? Acho que, se não me engano, foi 2017, o São Paulo Trip. Foi isso? Você lembra? Foi 2017. E eles tiveram a oportunidade de abrir a noite do Alice Cooper e Guns N' Roses. Tô falando do Tyler Bryant and the Shakedown, uma banda formada em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos.
liderada pelo grande Tyler Bryant, que é guitarrista e vocalista da banda. Quem toca guitarra nessa banda também é o Graham Whitford, que é filho do Brad Whitford, guitarrista do Aerosmith, e o Caleb Crosby é o baterista da banda também. Tyler Bryant, para mim, é um dos grandes talentos do rock hoje em dia, é um excelente guitarrista, ele é um menino prodígio, né? Praticamente afilhado do Jeff Beck, praticamente afilhado do Billy Gibbons, do ZZ Top. É um cara que muito querido, muito gente boa. A gente entrevistou ele também na Wake Metal Happy Hour esse ano, e eles lançaram um excelente disco chamado Pressure. Grande Tyler Bryant, muito legal a sua entrevista no Wake Metal Happy Hour. Quem quiser conferir, tá lá no canal do YouTube do Wake Metal. O papo com ele foi muito legal, muito descontraído. Ele com violão, né, tocando meio acústico com você. Foi muito legal, muito bacana aquele Happy Hour. Eu vou falar de um disco agora, Nando, que na minha cabeça ele é parecido, inclusive, com 2 discos que eu já falei. Não no sentido musical que ele é parecido na situação, que é mais um daqueles discos que eu adorei no começo do ano e que eu acabei esquecendo que ele existia, e eu retomei ele agora. Eu falei disso do Five Finger Death Punch, falei disso do Testament, e falo isso do nosso querido Trivium, que lançou What the Dead Men Say. É o 9º disco do Trivium, uma banda da Flórida, né? Muito legal. Nesse disco, não só nesse disco, mas nesse disco, os vocais do Matt Heafy, eu acho que estão demais. As músicas são muito legais. O título, né, de What the Dead Men Say é uma referência a um livro famoso do Philip K. Dick. Para quem não sabe, Philip K. Dick é o cara que escreveu, né, a história que deu origem ao filme Blade Runner. E também há um seriado que está bastante em voga aí agora. Eu li esse livro, inclusive, esse ano, agora em 2020, que é The Man in the High Castle. É um seriado que está na Amazon Prime, que conta a história de como seria o mundo se a Alemanha nazista tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. É muito legal o livro, e o autor é o Philip K. Dick, que escreveu também esse What the Dead Men Say, um livro que fala sobre vários aspectos da vida moderna e tal. E o Trivium trouxe essa temática para as letras. Então é muito legal as letras e muito legal também o som. O som tá muito bacana, muito legal. Trivium, esse disco vale a pena conferir. Senhores, por favor, mais uma vez, alguma banda vai falar de coisas que não existem. Veja bem, este Trivium, esta tal de banda de Trivium, vem falar um disco que chama What the Dead Men Say. Senhores, uma pessoa que morreu não existe mais, ela não está mais neste plano, ela não existe mais. Por favor, como deixam alguém publicar um álbum de disco de música rock que alguém fala com uma pessoa que morreu? Isto, senhores, por favor, que seja pela última vez, isto não existe. Excelente escolha, o Trivium, o thrash metal do Trivium, que já é uma banda também de veteranos, já podemos dizer assim, porque eles já estão há um tempo na estrada. E eu queria falar de uma banda que, na verdade, é uma banda nova, que a gente tem que prestar muita atenção, porque eu acho que é uma banda que vai trazer muita alegria ainda pra gente no futuro. Eles lançaram o primeiro EP da carreira em 2020, estou falando do Madre Sun. É uma banda formada por 2 irmãos, os irmãos Cavina, que moram já há um tempo em Londres. Eles conheceram em Londres o guitarrista Tyson Schenker, que é filho da grande lenda da guitarra, o Michael Schenker, né? Tocou no Scorpions, tocou no UFO, tocou, obviamente, no Michael Schenker Group. Tyson Schenker é o guitarrista solo da banda. Os irmãos Cavina faziam um trabalho muito legal de vocal, os 2 cantam muito bem e fazem um som que lembra um pouco as bandas mais legais, assim, dos anos 90, né? É uma mistura de Black Crowes com Stone Temple Pilots, com Alice in Chains. Tem sempre os 2 cantando juntos, fazendo melodias bem interessantes nos vocais. Eles lançaram um EP chamado Speed of Light, que tem 5 músicas. Depois eles regravaram uma música da banda dos anos 70 chamada Love, que é uma versão acústica de uma música chamada Everybody's Gotta Live. Então eles lançaram praticamente 6 músicas em 2020, mas estão preparando o disco inteiro, né, o disco cheio para 2021, e é uma banda que a gente quer prestar atenção, quer continuar prestando atenção, porque acha que eles vão trazer muitas e muitas alegrias pra gente aí no futuro. Grande Madre Sun, grande Irmãos Cavina, junto com o Tyson Schenker. Puta, eu adorei essa banda também. Os lançamentos de 2020 foram muito bons. Fico ansiosíssimo pro disco completo deles em 2021, que vai ser muito legal também. E a gente já falou aqui nesse episódio algumas vezes, né, que tipo, a gente sai de um extremo pro outro, é música mais porrada, música mais calma, é de país famoso, país não famoso, banda antiga, banda nova.
E eu vou falar agora de uma banda, você trouxe o Madrid-San que é novo, né? Eu vou falar do Fates Warning, que é uma banda dos anos 80 que a gente amava, né? Eles lançaram um descasso agora, Long Day, Good Night, 13º álbum deles. Ele sucede o Theories of Flight, de 2016, que era um disco muito bom também. Eu achei que era um disco que retomava a carreira do Fates Warning. Achei que tinha tido um hiato com alguns discos meio mais ou menos, aí no começo dos anos 2000, por aí. Mas o Theories of Flight de 2016 é um disco bom, mas esse é melhor. O de 2020, o Long Day, Good Night, é um disco que eu ouvi muito. É um dos discos que eu mais ouvi, eu acho. Embora ele tenha saído agora, faz pouco tempo, acho que uns 2 meses. Eu ouvi bastante esse disco, quando o repeat aí, realmente decorei as músicas, achei muito, muito legal. A gente acompanha o Fates Warning desde os anos 80. Na época, eu conheci o Fates Warning quando ele estava lançando, acho que o 3º disco da carreira, que era o Awaken the Guardian, ainda com um vocalista antigo, que é o John Ark. Logo depois desse disco ele saiu, a gente até falou assim, puxa, esse vocalista era tão legal, saiu agora que a gente tá conhecendo a banda, ele saiu, aí entrou o Ray Alder, que tá até agora na banda, né, desde essa época, desde os anos final dos anos 80 até agora, e ele canta demais, é um vocalista que melhorou, né, o nível do Fates Warning ainda. Logo que ele entrou, eles lançaram 4 discos na sequência, um melhor que o outro, o No Exit, o Perfect Symmetry, o Parallels, que pra mim é o auge, o Images and Words do Dream Theater, é o Parallels do Fates Warning, e depois o Inside Out. Então, esses 4 discos são espetaculares, e aí eles deram, na minha opinião, uma caidinha. Não foram discos ruins nem nada, mas já não eram discos nesse nível desses 4, e agora este disco de 2020, eu deixei meio pro final, ainda vou falar de mais um, mas deixei como meu penúltimo disco, o Fates Warning, Long Day, Good Night. Vai ouvir esse disco, se você gosta dessa pegada meio Dream Theater e tal, esse disco tá demais, tá muito legal. E lembrando que a gente gostava do John Ark, que era o primeiro vocalista da banda, porque ele tinha uma voz muito parecida, o timbre de voz muito parecido com o do Bruce Dickinson, né? E depois que o Ray Alder entrou, era um vocalista com uma voz muito mais original, diferente, né? E lembrando que tem que fazer a justa menção aqui ao Jim Matthews, que é o guitarrista dessa banda, que é um gênio, né? Um cara que é o líder da banda, o principal compositor da banda, que é um excelente músico, um gênio realmente, e faz um som que você lembrou do Dream Theater, mas o Fates Warning apareceu bem antes do Dream Theater, e a gente imagina que o Dream Theater se inspirou muito, né? Porque eles faziam realmente aquele som, um metal progressivo muito antes. Inclusive, não fizeram tanto sucesso quanto o Dream Theater, mas eu acho que eles serviram de inspiração para o Dream Theater, sem dúvida. E lembrando que o baixista do Fates Warning hoje em dia é o Joey Vera, né, que também é baixista da banda Armored Saint, banda que tem o vocalista John Bush, que era o vocalista, já foi o vocalista do Anthrax, inclusive. Então é uma grande família aí do heavy metal, né, uma grande mistura de bandas, músicos e gente que passa de uma banda para outra e toca sempre sons de primeira qualidade, né. E foi legal, Nando, que você falou desse negócio de quando surgiu, né, o Dream Theater, né, a gente já ouvia o Fates Warning há muito tempo, né, as pessoas me perguntavam, o que é esse Dream Theater aí? Eu falava assim, é tipo o Fates Warning menos famoso. É a banda que copiou o Fates Warning. Então imagina, hoje tipo, todo mundo conhece Dream Theater e Fates Warning é uma banda meio obscura, né, mas na época era o contrário pra mim. Exatamente. Estamos chegando quase no fim do programa aqui, cada um separou 10 lançamentos muito impactantes no ano de 2020, sendo tão diferente, tão especial e único, né? Eu queria falar de uma banda que eu gosto muito, uma banda alemã formada por uma vocalista, né? Uma vocalista excelente, que é a Johanna Sadonis. Ela é mulher do Nick Anderson. Nick Anderson é um baterista dessa banda do Lucifer. E o Nick Anderson é muito conhecido por ser o guitarrista e vocalista do Hellacopters. Ele é sueco, né? O Hellacopters é uma banda sueca. Mas ele é casado com a Johanna Sadonis, que é vocalista do Lucifer. E acho muito legal essa banda. Eles fazem um som bem sombrio, né? Um som que lembra um pouco o Sabá, mas assim, acho que vale a pena fazer uma menção à Johanna Sadonis, porque realmente as mulheres hoje em dia, elas ocupam um espaço muito importante dentro do rock, dentro do heavy metal. E o Lucifer lançou o 3º disco da carreira deles, o 3º disco de estúdio, e chama Lucifer 3, e é um disco excelente, vale a pena conferir a banda de Johanna Sadonis com seu marido Nick Anderson na bateria.
Muito bem, eu cheguei no final aqui da minha lista, Nando. Eu vou falar minha última banda, minha 10ª banda que eu escolhi, 10º disco que eu escolhi de 2020. Eu comecei, né, com o Road Wolf, uma banda estreante, e não de um país mais ou menos inusitado, né, que é a Áustria. E eu vou terminar com uma banda também não muito conhecida, de um país não é tão inusitado quanto a Áustria, é um país que tem mais tradição, mas também não é dos países mais famosos, que é o Canadá, né? A banda que eu tô falando é uma banda que se chama Protest the Hero. É uma banda que eu já acompanho há algum tempinho. E eles lançaram agora em 2020 o 5º disco. Ele sucede o Volition, que era de 2013. E é uma banda não muito conhecida, mas, essa banda, esse disco, pelo amor de Deus, é muito legal. A gente tava falando lá do Dream Theater. Imagina o Dream Theater meio anabolizado, mais rápido, com riffs meio Iron Maiden. É o Protest the Hero, demais. O disco se chama Palimpsest, que até é um conceito muito legal. É um conceito usado pelo George Orwell no lendário livro 1984, tão atual, né? A história do Big Brother, tudo. E esse conceito, Palimpsest, ele usa nesse livro como sendo quando existe um pedaço de um material escrito, tipo um manuscrito, uma reportagem, alguma coisa assim, onde parte do original é alterado por um material novo, mas parte do material velho continua. Então você altera um pouco uma coisa datada, né? Como se você pegasse uma matéria de jornal de 2 anos atrás e muda a matéria. Então esse conceito ele usa muito dentro do 1984, porque eles alteravam as notícias e falavam assim, não, as notícias sempre foi essa. Vocês estão viajando. E aí parece que a gente já viu esse filme, né? Parece que a gente já viu esse filme. Tá vendo esse filme. Exatamente por isso, Nando, por conta, principalmente, eles são canadenses, mas ali, olhando os vizinhos de baixo, né? Olhando o Make America Great Again, olhando um pouco isso, eles escreveram esse disco com essa pegada. As letras são demais, o disco é demais. Puta, pra mim, o disco que fecha aqui a minha coletânea de 10 discos. E Protest the Hero, Palimpsest. Vai ouvir esse disco, é muito bom. Excelente escolha, Daniel Dissler. Realmente foi um ano atípico, um ano especialíssimo no sentido de lançamentos. A gente não pode reclamar. A gente teve disco ao vivo do Iron Maiden, a gente teve disco ao vivo do Metallica, né, o S&M 2. A gente teve a volta do AC/DC com o Power Up, um discaço produzido pelo Brendan O'Brien. A gente teve excelentes discos aí de bandas novas, bandas veteranas, bandas pesadas fazendo discos mais leves, bandas leves fazendo discos mais pesados. E vou falar de uma banda que eu gosto muito, uma banda que vem, mais uma vez, falando de uma banda alemã, também da cidade de Berlim, mesma cidade que vem o Lucifer. Vou falar de um power trio, para a gente dar uma calmada aqui nesse programa, a gente encerrar com um som muito mais psicodélico, um som muito mais tranquilo, mais calmo, para a gente continuar seguindo aí na calma e na paz desse final de ano. Vou falar dos alemães do Cadaver. O Cadaver é um power trio que ficou muito famoso, né, por fazer um stoner rock, um som pesadíssimo na linha do Sabbath, né, muita influência das bandas dos anos 70, do Led Zeppelin, do Black Sabbath. Eu tive a oportunidade de ver o show deles aqui em São Paulo. Eles fazem um som muito riffs, muito legais, o vocal é muito bom também, os caras tocam muito bem. E eles lançaram um disco chamado The Isolation Tapes, que eles realmente quebraram o ritmo. Eles entraram num clima diferente, assim. A banda fez um disco muito mais progressivo, e lembra até um pouco, às vezes, Pink Floyd, uma viagem, assim, o som dos caras nesse disco The Isolation Tapes. Mas vale a pena para você sentir todas as nuances e climas, né, que eles prepararam nesse disco. Eles realmente entraram numa outra viagem, bem diferente dos discos anteriores, que também são excelentes. Vale a pena ouvir todos os discos do Cadaver, mas o The Isolation Tapes é um disco muito interessante e muito cheio de climas diferentes, assim. Acho que vale a pena a gente encerrar o programa num clima mais viajandão, eu diria. Excelente escolha para terminar um episódio
icônico, assim, né? Que representa bem o que foi o ano, mostra a diversidade, quanto som legal. Se você não tem uns... Eu tenho vários amigos do trabalho, às vezes gente que fala assim, não tem nada novo bom, né? Rock and roll mesmo bom, rock, metal, era anos 80, não tem nada bom saindo, né? Mostra esse episódio, mostra essa playlist pra ele, a playlist desse episódio, já fica uma dica espetacular para o cara ver assim, não tem nada de bom. Pelo amor de Deus, a diferença hoje é que antes as coisas chegavam em nós. Você ligava a TV, tava lá, MTV, tava lá, era fácil, você era bombardeado pelas escolhas, né? Agora, o rock era mainstream, né? O rock tava nas paradas. Exato. Hoje o underground. Hoje ele tá escondido, hoje você tem que ir atrás, né? Um jeito bem fácil indica essa playlist, indica esse podcast, indica a nossa lista que tá saindo aí no Wikimetal, que vai ter não só esses 20 discos que a gente falou, como também muitos outros lançamentos. Então foi um ano muito legal, muito bacana e do ponto de vista de lançamentos, né? Pelo menos, se foi horrível em outros aspectos, pelo menos do ponto de vista de lançamentos de som novo, da qualidade, de mostrar como o estilo de música que a gente ama tá super vivo, mais do que nunca, talvez. É isso. A gente se despede agora, né? A gente vai fazer uma pequena pausa aí até a virada do ano, né? Então, vamos desejar aí um ótimo final de ano para todo mundo. Quem é de Natal, Feliz Natal. Se não, Feliz Ano Novo. Que 2021 seja melhor do que 2020. É difícil não ser, né? Torcemos para que de fato seja. E a gente já começa, né, na primeira semana do ano que vem, comemorando uma década de Wikimetal, né, Nando? Exatamente, Daniel Dissler, 2021 a gente completa 10 anos, né, de uma viagem aqui sonora que é o Wikimetal desde a sua concepção. Eu te agradeço muito, sempre vou te agradecer por ter me convidado para fazer parte dessa empreitada junto com você em janeiro de 2011. Parece que foi ontem, né, mas quanta coisa a gente já fez, quantas coisas a gente já passou juntos aí e finalmente a gente tá chegando aí num momento muito legal dessa empreitada que é o Wikimetal. A gente agradece muitíssimo todos os nossos apoiadores, os nossos amigos que sempre estiveram ao nosso lado, todo mundo que ouve o podcast e compartilha, né, desse amor à música que a gente também sente. Então fica aqui os desejos de um excelente final de ano, um excelente 2021, realmente. A gente espera que todo mundo tenha um excelente ano, um fantástico ano, cheio de saúde, perto dos amigos, das famílias aí, que vocês não passem por nenhum problema e estaremos juntos durante todo o ano de 2021, com certeza. Tá isso aí, Nando, fechado. Feliz ano novo para todo mundo. A gente se vê daqui a pouquinho, uma pequena pausa aqui do Wikimetal. O Wikimetal volta no seu 10º ano de vida, logo mais, com muito mais som, muito mais lançamento, muito mais coisa bacana pra gente curtir juntos. Valeu, galera! Wikimetal, 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 Wikimetal. Esto, señores, por favor, que sea pela última vez, esto no existe.